Fala, Otaku de Plantão, como vocês estão? Estou bem? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje eu tô vindo para fazer a tier list dos Akumatizados e também dos 100 monstros da terceira temporada de Miraculous, que eu assisti e já postei até vídeo no canal analisando a temporada como um todo. E como sempre, eu trago aqui minha avaliação em relação a cada um dos vilões, né, dos episódios. Claro, aqueles que não se repetiram, né? Pois os que se repetem eu geralmente evito trazer, pois não vai mudar muito minha análise anterior. Então, por isso eu pego aqui os novos Akumatizados e também os 7 monstros, pois foram bem poucos, então decidi trazer tudo num vídeo só, pois seria estranho trazer alguns poucos, né? São, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, são 6 7 monstros, sendo que o último ali eu incluí do especial de Miraculous World, o especial lá de Nova York. Então ele também está incluso, nem faz parte da terceira temporada, mas como esse filme ou esse especial se passa mais ou menos por ali, eu decidi botar ele incluso aqui e também tentar discorrer sobre ele. Lembro vocês que essa é a minha opinião, então vocês podem, claro, discordar de alguma coisa, podem não concordar com alguma coisa que eu diga ou não, pois, claro, é uma avaliação própria minha. Espero que curtem, espero que gostem. Lembro sempre vocês que eu avalio 4 aspectos, que são design, poderes, personalidade e qualidade do episódio. Então, esses 4 critérios serão avaliados para determinar se o Akumatizado ou o 100 monstro em questão ficará na prateleira dos ótimos, dos bons ou dos ruins. Também tem aqueles que eu não vou conseguir opinar por eles não terem tanta relevância assim durante o episódio. Quando eu chegar neles, vocês saberão. Peço que vocês deixem o like no vídeo, pois me ajuda bastante. Se inscreva no canal, trago vídeos e conteúdos não só em relação a Miraculous, mas também sobre diversos outros assuntos. Agradeço muito a todos e bora pra tier list! Eu vou seguir a ordem que está aqui. Então, o primeiro que apareceu nesta ordem foi o Animestre. O Animestre, ele tem um design bem estranho, né, de rabisco, mas é criativo por conta disso, né, por ele meio que se transformar em qualquer desenho animado, vamos colocar assim. Então, ele tem essa versatilidade, o design dele muda de acordo com as suas transformações, mas, claro, o design original dele é esse aqui, que não é grande coisa, né, tem uma máscara até que se assemelha com a da Ladybug, né, pois ele foi o criador lá do filme, né, da animação de Ladybug. Mas o design dele é bem mais ou menos, não diria que é excepcional nem nada disso. Seus poderes são realmente absurdos, apesar de ter um grande ponto fraco, né? Quando ninguém está olhando para ele, ele simplesmente não consegue se mexer. Mas claro, né? É muito difícil alguém não olhar para ele. Pode acontecer se você levar ele para um lugar isolado, onde não há pessoas, não há câmeras, onde ninguém possa enxergá-lo, né? Nem via internet, nem via TV, nem nada disso. É possível, isso aconteceu durante o episódio, mas mesmo assim eu diria que o poder é realmente absurdo por ele se transformar em personagens de cartoon, aqueles personagens bem apelativos, né, que não morrem, que podem ser esmagados, que podem tirar objetos do nada. Então é bem apelão, realmente. Isso dá um ganho para ele. O episódio em questão não foi um dos melhores, teve muitos episódios melhores do que este episódio no caso, onde a Marinette se uniu ali com a Chloe para tentar atrapalhar o encontro da Kyoko com o Adrian, que estavam ali no local para assistirem o filme, né? Então, os dois assistiriam juntos, um do lado do outro, por conta, né, das famílias serem próximas e tudo mais. E a Marinette se deu ao desprazer, né, de concordar em ajudar a Chloe a acabar com aquilo ali e tirar a Kyoko de cena, né? Então, achei bem ruim, bem cruel. Depois, claro, a Marinette se arrepende pelo que ela fez, né? Ela nem conhece a Kyoko direito até esse ponto do anime. Depois, mais pra frente, ela passa a conhecer melhor e se torna até a mais próxima e mais amiga dela. Mas eu não curti muito das atitudes da Marinette. A da Chloe a gente já tá acostumado, então não gostei tanto assim do episódio. O personagem em questão ele foi bem avacalhado. Foi legal de utilizar, né, aquela animação que não foi pra frente, né, onde o Felix era o Cat Noir, né, e a Marinette continuava sendo, claro, a Ladybug, o Miraculous em anime. Então foi bem legal o aproveitamento, né, pelo menos daquela pequena parte, aquele pequeno trailer que havia saído na internet. Foi bem criativo por parte dos autores de utilizarem aquilo, então curti também por esse aspecto. E a personalidade do personagem em si, bem ruim. Ele estava ali querendo ser reconhecido, né, só que ninguém ligava para ele. O pessoal achava que ele filmou realmente a Ladybug, o Cat Noir, que ele conhecia os heróis, mas era apenas desenho e ele sequer desenhou também. Então ele só foi o diretor e foi muito avacalhado ali. Ele ficou com a autoestima lá embaixo. Só no final que a Marinette meio que
deu uma reconhecida nele e ele ficou um pouco mais alegre, mais contente, mas a personalidade dele é bem para baixo, assim, bem deprimente. Não curti tanto assim. Então eu vou colocar ele no bom, porque acho que ruim seria muito pesado para ele, mas ele vai ser um dos piores da categoria bom aqui. Eu curti a partir dos poderes dele, achei bem apelativo. Ele perde um pouco em design, a qualidade do episódio é regular e a personalidade dele também não me agrada tanto. Então vai ficar entre o bom e ruim, mas por enquanto ele vai tocar a prateleira do bom. Bora para o próximo. O próximo é o Baquerix, que é o avô, né, da Marinette. Um cara parado no tempo, vamos colocar assim, né? Ele não gosta nada de tecnologia, nada que é moderno, não precisa ser só tecnologia, né? Qualquer coisa que é moderna, ele meio que abomina, né? Ele vive trancado dentro da sua casa e a Marinette tem um certo trabalho para até entrar na casa dele, né? Entrar em contato com ele, pois era aniversário do pai dela e ela queria dar de presente, né? Esse encontro entre, né, pai e filho seria bem interessante. No final ela consegue, mas ele se estressa durante esse período todo, ainda mais quando descobre que ela é a neta dele, né? Ela entra fingindo ser outra coisa, enganando ele para conseguir ter mais proximidade, mais contato com ele, e depois que ele descobre a verdade, ele fica bem irritado, acaba sendo akumatizado. Ele dá um certo trabalho, mas a força dele é só força física realmente, não tem nada além disso, ele não tem nenhum poder absurdo, então em poderes ele vai perder bastante. Em design, eu diria que é um design ok, legal, né, de acordo com o que ele é, né, ele é um padeiro também, então tem relação com o pão ali, lembra um pouco um viking, né, então é bem interessante. A qualidade do episódio também é mais ou menos, não foi nada assim grandioso nesse episódio, foi legal de conhecer, né, mais um parente da Marinette, mas não foi assim lá grandes coisas, não teve assim uma participação grande de outros personagens ali, ficou resumido mesmo na família ali da Marinette. Então o episódio eu diria que é ok para menos, e a personalidade dele é bem desagradável, né? Pois ele não gosta dessas coisas de tecnologia, ele trata as pessoas muito mal por conta disso, ele já julga. Então eu não gosto muito dele. Claro, no final ele muda, ele se torna uma pessoa melhor, isso é interessante, é do meu agrado isso, né? Essa mudança dele. Ele come lá o pão que a Marinette fez, né, para concorrer com o dele, né? O Cat Noir prova os dois e diz que os dois estão ótimos, e depois ele prova também o da Marinette e ele aprova, ele gosta também, e ela consegue convencer ele até o seu filho e dar esse presente de aniversário. Então o desfecho foi legal do episódio, foi bem positivo, mas no resumo de todos os critérios eu vou colocar ele ainda em ruim. O próximo é Caça-Amores, né? Os pais da Chloe são akumatizados novamente, mas dessa vez juntos, né? E eles acabam virando essa criatura grotesca que em design é horrendo, é horroroso, é um dos piores assim em design, com certeza. Não me agrada nem um pouco o design dele, ficou muito feio, as duas cabeças ambulantes lá. O poder é absurdo, realmente, né? Ele captura qualquer pessoa que ame. Não importa o que você ame, mesmo que você ame um objeto, um animal ou qualquer outra coisa, ele vai te capturar. Então é muito perigoso isso, pois praticamente é difícil existir alguém no mundo que não ame nada. Então é bem complicado. Ele pode derrotar praticamente todo mundo, se acertar, claro, o seu raio. Ele não chegou a ser derrotado, então isso também dá um ganho para ele, né? O próprio Rockmorph retirou a akumatização a pedido da Chloe, né? Pois a Chloe, para se aliar a ele, pediu isso, né, que tirasse o Akuma dos seus pais. Então foi bem legal, bem interessante também. Algo inédito até então. De personalidade, eu odeio os dois, é claro, não curto muito. Um mima muito a Chloe e a mãe dela também despreza muito ela, é muito egoísta, muito parecida com a Chloe. Então eu não gosto muito dos personagens em personalidade, mas em relação ao episódio em questão, foi um bom episódio. É a primeira parte do final da terceira temporada, então isso dá um engrandecimento para o akumatizado em questão. Foi um akumatizado interessante, que não teve tanta batalha assim com a Ladybug e com o Cat Noir, pois, como eu falei, né, o Akuma foi removido antes deles resolverem. Então, como a qualidade do episódio tá de boa para mais, e também a parte dos poderes é absurdo, e como também não foi derrotado, né, pelos nossos heróis, eu vou colocar eles aqui em bom. Não chega a ótimo pelo design, o design é horrendo, então não vai chegar, vou botar até na frente do Animestre, mas odiei esse design, ficou bem, bem feio. A próxima é a Caçadora de Kuamis. Caçadora de Kuamis tem um design simples, nada absurdo, né? Até futurista, assim, né? Com um aspirador de pó, que no caso é um aspirador de Kuamis. O episódio foi incrível, foi um dos melhores episódios, um dos que eu mais gostei dessa terceira temporada. Teve muita reviravolta ali.
a Marinette levou os Kwamis todos para serem capturados ali numa estratégia. Ela também utilizou mais de um Miraculous por vez ali, enganou o Hydra, fingindo ser outra pessoa, né? Ela utilizou o Miraculous do rato para utilizar mais poderes e também se dividir, fingindo ser a Marinette ali. Então ela no final ainda utilizou o Miraculous da raposa para utilizar a ilusão e enganar o Cat Noir, fazendo parecer a Marinette e a Ladybug ao mesmo tempo. Isso enganou bastante ele, que já estava desconfiando, né, que ela poderia ser a Ladybug. Então foi muito interessante ali essas reviravoltas que aconteceram. Ela deu um certo trabalho, pois ela chegou a capturar o Plague, né, e também a Tick. Então, com certeza, foi bem poderosa. Os poderes são perigosos. Mesmo transformado, ela consegue remover o Kwami do corpo da pessoa, né, e pegar. Então, realmente problemático. Tem o ponto fraco de utilizarem um cataclismo ali dentro, pois destrói tudo, e foi isso que aconteceu. E a personalidade da professora, eu não gosto tanto assim, mas admiro sua curiosidade, né, a busca de procurar por esses seres estranhos, que são os Kwamis. Foi bem legal, ela conseguiu encontrar, mesmo não conseguindo filmar, né, pois eles não podem ser filmados. Ela teve a ideia de investigar, então eu gosto dessa curiosidade. Ela pode ser um pouco ranzinza, né, comparada a outra professora, mas ainda assim eu curto um pouco a personalidade dela. Ela se sente também para baixo quando o pessoal fala mal dela e elogia a outra professora, mas isso mostra que ela quer ser também respeitada, quer ser amada pelos alunos, então é bem legal. Então acho que no cômputo geral ela fica na categoria ótimo, com facilidade. A próxima é a Camaleoa, que é a Layla. Ela não tem transformação nenhuma, né? Então o design dela peca nisso, pois não tem design nenhum, ela não muda, não tem como avaliar a parte do design. O poder é roubado, né? Quando ela beija, ela pode se transformar em quem quiser e pode até pegar os poderes da pessoa. Então isso torna ela bem poderosa, bem forte. A personalidade da Layla a gente já sabe muito bem, né? Ela é mentirosa, ela é ardilosa, muito esperta, muito inteligente, então é complicado você lidar com ela. E o episódio em questão foi bem interessante, eu curti bastante, e a maneira como ela se ferrou no final. Então foi bem legal, eu vou colocar ela também na categoria ótimo, pois é a Layla, né? A Layla é top do top do top em quesito de vilania. Então ela vai ficar ali com certeza no ótimo, independente do design não ter agradado, pois não apareceu, né? Não teve um outro design. Mesmo assim, ela sempre para mim vai entrar na categoria ótima pela personagem que ela é, muito bem criada. Agora o próximo é o Cats Blanc, é outro que também vai entrar na categoria ótimo, com certeza. Toda a história dele, que aconteceu, né? Como ele sucumbiu ao ódio, vamos colocar assim, né? Ele meio que se deixou ser akumatizado ali pelo Rockmoff, né? Ele não resistiu tanto quanto poderia resistir, né? O Rockmoff descobre que ele é seu filho, né? Nesse futuro alternativo, e ele acaba destruindo com tudo, até com o próprio Rockmoff. Então ele tem uma história realmente muito triste, pois ele mata todas as pessoas, tanto quem ele ama quanto quem ele odeia, não importa. Ele causa quase como um fim do mundo ali, na sua realidade. Depois ele busca, né, o Miraculous da criação para conseguir consertar tudo, mas o conserto vem através da atitude da Marinette, né, de apagar ali o seu nome, para que o Hydra não descubra que ela entregou ali, em nome da Marinette, um presente para ele. Então foi bem legal essa mudança, e eu curti, um episódio magnífico do Cat Blanc, um dos melhores episódios também dessa terceira temporada. Então a qualidade do episódio muito legal, o personagem em si, de personalidade também meio complicada, né, meio confusa por tudo que ele cometeu, né, a situação dele. Ele está vivendo um drama ali, pelos poderes estrondosos que ele ganhou e por tudo que ele acometeu aquele mundo, a destruição que ficou. O design, botar um gato completamente branco, foi bem legal, ele ficou incrível, ficou muito bonito, com certeza também. E os poderes nem se fala, né? É um poder muito mais roubado do que o próprio Cat Noir, pois ele cria um cataclismo bem roubado, né? Um super cataclismo muito poderoso que destrói qualquer coisa realmente. Então, não tem como sair ali do ótimo. Eu coloco ele até aqui na frente como o melhor por enquanto. O próximo é o Chris Master. O Chris Master é o garotinho, né, que é o irmão do Nino. É um garotinho que não gosta de ser chamado de criança, né, apesar dele ser uma criança. Se você tenta jogar coisa com ele, brincar, né, fazer brincadeiras de criança com ele, ele fica irritado, ele quer jogar jogos mais avançados para a idade dele, né? Então ele acaba se irritando com isso e acaba sendo akumatizado posteriormente, muito mais também pelas mentiras que a Marinette contou para ele, né, falando que era uma duende lá do Papai Noel e tudo mais, e ele cria um caos ali na cidade completamente, né, os brinquedos dele ganham vida,
Ele consegue utilizar brinquedos do Cat Noir e da Ladybug também. Então viram Cat Noir e Ladybug gigantes, em formato de brinquedo, que utiliza os poderes também dos nossos heróis ilimitadamente. Então é bem roubado. Ele causa bastante estrago, bastante preocupação. Ele está lá no céu voando numa cidade flutuante de Lego. É muito interessante. O design dele também é bem maneiro. Eu curto bastante. O episódio foi legal, foi interessante. É um episódio quase como de Natal também, né, dessa temporada. Na primeira temporada teve lá do Papai Noel e dessa vez foi esse. A personalidade dele, como eu falei, né, é uma criança que pensa que é mais adulta do que ela é, né? Então acaba sendo um pouco problemática, mas no final ela até compreende, então é legal também essa reviravolta no final do episódio. Então, como um todo, eu vou colocar também na categoria ótimo, não tem muito o que questionar dele. Os poderes dele de transformar qualquer brinquedo, né, em arma é absurdo, né? Os brinquedos têm poderes também muito fortes, robôs ali que soltam raios muito poderosos, então com certeza ele tem um poder bem roubado também e não tem como fugir dessa prateleira. O próximo é a Desperada, o episódio que o Luca ganha o Miraculous da Serpente, né? Claro, muito pelo que o Adrian entrega para ele, não pela Marinette, já disse isso na minha análise, né? Não gostei muito do episódio por conta da atitude da Marinette em relação ao Luca nesse episódio, mas da akumatizada em questão, muito legal, ela é muito forte, muito poderosa, dá bastante trabalho, por isso que necessita desse poder absurdo da segunda chance para derrotá-la, por conta do seu poder. Ela vai capturando muita gente ali, e até a Ladybug algumas vezes, né? Mas, claro, o poder roubado lá da serpente, que dá outra chance, acaba favorecendo os heróis, mas para derrotá-la é necessário isso, então isso mostra seu incrível poder. O design dela é bem legal, de uma música meio que gótica assim, né? Bem estranha, mas eu curti, não tenho nenhuma crítica ao design. O episódio, como eu falei, né? Eu não gosto muito da Marinette em relação ao Luca. O restante do episódio corre até, de certo modo, bem. Acho legal. Mas o que estraga realmente é a relação Marinette-Luca por ela não enxergá-lo, né? Ela meio que ignora ele praticamente o episódio inteiro. E isso dá um decréscimo ao episódio que poderia ser bem melhor do que acabou sendo. Mas não tiro tanto ponto assim do episódio, né? Da qualidade do episódio. Em personalidade, ela estava correta em ficar irritada com o Jagged Stone, né? Ela estava sendo a parceira ali do Jagged Stone, mas ele dispensou ela, e ele geralmente faz isso, então foi mais erro dele, e ela ficou irritada com isso, né, de ter sido despedida ali. Então não tenho nada contra ela, ela é uma boa pessoa, uma boa música, depois de Destransformada mostra isso, né, apesar de a gente não conhecê-la tão bem a fundo, né, ela parece ser gente boa, então não tem muito o que mudar, eu coloco ela com certeza também em ótima. O próximo é o Faminto. O Faminto, ele acaba sendo akumatizado, né? Ele é um sentimonstro, ele não é uma pessoa, né? Então é o primeiro sentimonstro akumatizado aqui. Já teve robôs akumatizados e dessa vez um sentimonstro akumatizado. O poder dele de meio que devorar Miraculous é absurdo, né? Bem roubado, bem apelão. É um episódio dramático ali. O Mestre Fu tira os Miraculous dos nossos heróis, né? Tanto da Ladybug como do Cat Noir, para tentar fugir, pois foi ele que criou esse sentimonstro muito tempo atrás. E ele sabia que o Rockmoth e a Mayuria iam utilizar seus poderes para trazê-los de volta, né? E ele tenta fugir ali, mas ele acaba não conseguindo. O Sentimonstro acaba sentindo o cheiro lá dos Miraculous que estão com ele. Ele tá com a caixa dos Miraculous e vai atrás dele. Sorte que os nossos heróis não desistem, né? E mesmo destransformados, eles se fantasiam, né? O Adrian bota aquela fantasia de banana e a Marinette utiliza, se eu não me engano, o capacete, né? De motoqueiro. E eles vão atrás lá do monstro e do próprio Mestre Fu, e o Mestre Fu reconhece eles e devolve seus Miraculous para eles derrotarem. Então o episódio é incrível, eu curto bastante, por ser um sentimonstro também dá um engrandecimento. Em personalidade ele não tem nenhuma, né? É uma criatura que não tem muita inteligência, ele só se alimenta de Miraculous, é tudo que ele quer, ele não raciocina, né? Ele não pensa, ele só quer realmente os Miraculous, e seu poder não é assim tão roubado, tão absurdo, né? Mas é perigoso, né? Pois se ele comer, acabou os Miraculous, né? Ele vai ser devorado ali e provavelmente não terá volta. Então, realmente tem um certo perigo, mas com certeza tem poderes muito mais poderosos do que ele, né? Mas ele causa um certo estrago pelo seu tamanho, né? Ele vai causando destruição lá, seu faro também, né? Você não consegue fugir dele, então tem pontos positivos também em relação aos seus poderes. Então, eu acho que eu coloco ele também ótimo. Não fujo muito disso, apesar de ser uma criatura não tendo personalidade. O episódio, o design dele é interessante, né? É esquisito pra caramba, talvez pudesse melhorar um pouco mais, né? É uma criatura que nem olhos tem, é uma criatura bem simplória, eu diria, mas vai ficar aqui. Próximo é a Ikari Yosen, que é a mãe da Kyoko, né? Ela acaba sendo akumatizada por
conta das mentiras da filha dela, né? Ela fica irritada por conta disso. O design dela é interessante, ela acaba sendo akumatizada junto com o carro, né? Então isso torna ela bem grande, né? Gigantesca. Seus poderes não são tão absurdos. Ela tem uma habilidade com a espada interessante, né? Parecendo ali um centauro também. Mas quando ela te captura, você fica dentro dela como se estivesse dentro de um carro preso no cinto de segurança. Então você não fica assim correndo risco de morrer ou qualquer coisa relacionada a isso. Então isso tira um pouco do nível de poder dela. Não acho assim tão roubado. Ali por dentro você pode derrotá-la até com simplicidade. Foi muito isso que a Ladybug pensou, né? É que a Kyoko quis ganhar sozinha e meio que dificultou um pouco a vitória. Mas se ela seguisse os planos da Ladybug desde o início, a vitória seria bem rápido. O episódio em questão é interessante. Sempre que a Kyoko aparece, é muito legal. A Kyoko se transformando também, né? Com o Miraculous do Dragão foi muito legal. Então eu curto bastante a qualidade do episódio. A personalidade da mãe da Kyoko é chata, ela restringe bastante a Kyoko, né? Tenta mantê-la presa, seguindo as regras lá da família e tudo mais, a conduta, a ordem. Então ela tem esse rigor, é uma mãe super protetora lá, né? Ela não enxerga, ela é cega, mas mesmo assim ela mantém a filha ali na coleira, bem curta, bem perto ali, né? Não gosta que a filha vá muito longe, que faça coisas que ela não saiba. Eu não gosto muito assim da personalidade dela. Vou colocar ela no bom, acho que não passa disso. Não consigo vê-la acima disso, pois os poderes não me agradam muito, a personalidade também não, o design é mais ou menos interessante, nada absurdo. A única coisa que ganha aqui é a qualidade do episódio, que eu gostei bastante, então por isso dá um ganho extra aqui. Então vai ficar na categoria bom. Agora vamos acelerar um pouquinho, né? Tem o Lobby Pai aqui, vou colocar no ruim, não gostei muito dele. Vai ficar aqui pai e filho, né? Vamos colocar assim o avô e o pai da Marinette. Ele fica irritado quanto do Cat Noir ter recusado, né, namorar com a Marinette. Era tudo que a Marinette queria, né, que ele recusasse. E ela já esperava por isso, né, pois ele gosta da Ladybug, não dela. Ele ficou irritado mais pela encenação ali da Marinette, né, de fingir estar chorando e correndo pro quarto. Isso mexeu um pouco com ele. Os poderes dele não são tão absurdos. Lembrou um pouco João e o Pé de Feijão, né, que criou uma árvore gigantesca lá pra cima, lá pro céu. E a Marinette ficou presa lá dentro. E no final ela consegue meio que tirar a Rosa que estava akumatizada, ela que acaba salvando ali seu pai, enquanto o Cat Noir batalha contra ele. O Cat Noir tem bastante dificuldade, né, para derrotá-lo, mas mesmo assim ele não tem grandes poderes. O design dele é bem mais ou menos, não acho assim nada interessante assim, né? Parece um lobisomem, mas nem tanto assim. Acho que poderia, se fosse botar para lobisomem até um design melhor, né, mais parecido com o lobisomem realmente. O que me ganha aqui também é a qualidade do episódio. Eu achei interessante, né? A Marinette correu o risco de revelar sua identidade perante o Cat Noir. Ela ficou até assustada e por isso disse que gostava dele, né? Que estava sempre perseguindo ele, olhando para ele. E ele ficou meio constrangido, né? Mas foi um jeito dela escapar, né? Pois ele meio que parecia suspeitar. Claro que ele não estava suspeitando disso. Era outra coisa, mas ela anteveio, né? Pensando que ele iria desconfiar que ela é a Ladybug. E ela acabou mentindo ali. E essa mentira acarretou em muitas confusões, né? Que acabou na akumatização do seu pai. Mas como um todo, eu vai ficar aqui na categoria ruim. Não curti tanto assim o akumatizado em questão, apesar do episódio. A próxima é a Miraculer. A Miraculer vai ficar lá em cima, com certeza. É a Sabrina, né? Ela acaba novamente se decepcionando com a Chloe, né? A Chloe trata ela mal, como quase que sempre, né? Dessa vez passa um pouco do limite. Ela fica irritada, acaba aceitando ser akumatizada, né, pelo Rock Moth, e vai lá perante a Chloe. Ela tem um poder absurdo de roubar as habilidades, né, dos nossos heróis. Então ela consegue utilizar o cataclismo, utilizar talismã, utilizar muitas coisas. Até o escudo do Carapaça, né? Então ela é bem roubada, com certeza. Seu poder é um dos mais poderosos que apareceu durante a série como um todo. O episódio em questão também foi bem interessante. A Mayuri apareceu ali para lutar e até ter um confronto ali momentaneamente entre eles. É bem interessante de acompanhar. A Chloe volta a ser a Queen Bee também nesse episódio para conseguir ajudar a vencer a sua amiga, né? Já que ela foi a responsável pela akumatização, vamos colocar assim. A Queen Bee acaba perdendo a Mayuri de vista, né? Ela vai numa perseguição, mas acaba perdendo. E depois volta e ajuda a derrotar ali a Miraculer. A personalidade dela, ela tá querendo que a Chloe fique ao seu lado, né? Que desista da Ladybug, já que a Ladybug meio que despreza a Chloe, não tá entregando os poderes novamente para ela. Então ela pede essa aliança, mas a Chloe dessa vez, pelo menos nesse momento, ela é correta e não se alia a ela, né? Ela se mantém fiel ali à Ladybug
pois sabe qual é o lado dos heróis, então ela não se perde, pelo menos nesse ponto. Mais pra frente ela acaba se perdendo, né? Mas pelo menos nesse ponto não. Então a Sabrina tenta ali convencer, ela mantém o ar quase como se estivesse desacumatizada, né? Aquele puxa-saquismo que ela tem sempre ali com a Chloe, ela quer manter a Chloe bem perto, então não muda tanto. O design dela também eu gosto bastante, ficou muito bonita ela, então não tem muito o que falar, vai ficar em ótimo, pois tem muitos ganhos aqui. O próximo é o Penetra, é outro que vai ficar também ótimo, é outro também com poder bem roubado, né, de antever os movimentos dos personagens. O Mestre Fu entrega os Miraculous para vários portadores ali, e mesmo assim eles são praticamente derrotados pelo Penetra, né, que é aquele sósia do Aedra, né. Eu não me lembro o nome dele, realmente, desculpe por isso, mas não é um nome que ficou na minha mente. Mas ele é um amigo ali do Aedra, ele fica decepcionado com o Aedra, né? Pois pensa que o Aedra tá dando uma festa e não deixa ele entrar. E ele acaba se decepcionando por ele querer sempre estar mais próximo ali do Aedra. No final é tudo resolvido, né? Mas durante a batalha dá um trabalho. E nesse episódio o Kim acaba recebendo, né, o Miraculous do Macaco. E com ele a vitória fica mais ganha, né? Pois ele consegue interferir ali nos poderes do Penetra. E com isso os nossos heróis conseguem derrotá-lo. Mas ele dá muito trabalho, pois ele encara vários heróis ao mesmo tempo e mesmo assim consegue se sobressair. Além de ter um design bem interessante, né, de anos 70, acredito eu, né, anos 80, não me lembro agora, de disco music, né? Então muito legal, curti bastante o design dele, ficou bem legal, bem interessante. O episódio também é muito interessante e engraçado, né? Uma confusão que só, né? A Marinette também tentando entrar, ela consegue entrar disfarçada, então é bem hilário, não é um episódio assim grandioso, mas ok. Eu gosto do episódio, e o que me ganha muito mais nele também são os poderes, pois é muito roubado, né? Então não consigo tirá-lo aqui do topo da lista. O próximo é o Oblivion. Vou colocar ele também ótimo, pois é o melhor episódio, como eu já falei, né, na minha análise da série, assim, o que eu mais gostei dessa temporada. Então ele tem já o ganho aqui. O poder dele de apagar a memória, muito roubado, muito bom, efetivo, né? Pode neutralizar qualquer herói. O design eu não gostei muito, esse design parece uma sombra com uma coisa mecânica no braço. Então, aqui perde bastante em relação ao design. A personalidade dele é da Alia com o Nino misturado ali, né? Então não dá pra saber muito. Ele não tem uma personalidade assim própria também. Então isso também dá um decréscimo, mas por tudo que tem o ganho, né, do episódio, da qualidade do episódio e também dos poderes, eu não consigo tirá-lo aqui da primeira prateleira. Poderia tirá-lo, né, colocar em bom, mas eu não consigo. O design assim não é desastroso. É um design ok. Nada assim também absurdo de ruim, mas também eu não gosto muito. E a parte da personalidade fica dividida, então isso também tem um decréscimo mínimo. Mas vai ficar aqui na categoria ótimo. A próxima é a Oni-chan. Oni-chan é a Kyoko, né, akumatizada. Ela acaba recebendo lá, né, uma imagem da Layla, novamente, né, sempre se metendo, né, fazendo ciúme ali com o Aedra. E ela acaba se transformando na Oni-chan, né. E o objetivo dela é só caçar a Layla. É somente isso, fazer com que a Layla desista do Aedra, né? Tentar afastá-la o máximo possível, né? Ela coloca até um chifre na Layla para sempre estar por perto. Então o poder dela, além do poder da espada, é esse teleporte que ela consegue ter, né? Em relação à Layla, né? Aonde a Layla tá, o celular próximo dela vai tocar. Se a pessoa atender, ela consegue fazer esse teleporte. Mas se a pessoa não atender, isso não acontece, né? Então tem também essa desvantagem, ela acaba sendo pega por esse próprio golpe, né? Pois ela acaba se teleportando para uma pessoa que está amarrada, que é no caso a Ladybug. Ela amarrou a Ladybug e a Ladybug aceita a ligação para que ela substitua seu lugar, né? Então ela acaba sendo amarrada no lugar da própria Ladybug e a Ladybug se liberta. Então tem essa vitória, tem uma certa dificuldade ali durante o episódio. Eu gosto do episódio. Episódios que aparecem a Layla também é muito interessante, por conta do jeito da Layla agir, né? Sempre causando muito problema, muito transtorno. Então a qualidade do episódio ok, se credencia ao ótimo. O design maravilhoso, adoro o design dela, ficou muito interessante, assustador até, mas muito legal. A parte de personalidade dela, mais ou menos, né? Tem aquele meio que amor doentio ali pelo Aedra, né? Esse ciúme, vamos colocar assim, mas é relevante, então interessante, nada muito ruim. E o decréscimo dela é somente os poderes, né? Que não são nada absurdos, é bem simplório. Então ela vai ficar em ótimo, mas vai ficar aqui embaixo, que não tem tanto poder assim relevante para trazer dificuldades assim para os nossos heróis, né? Ela acaba fugindo lá, mas depois que a estratégia dela é percebida, né? O poder dela, a Ladybug entende um pouco melhor, o pai dela ajuda nisso, o pai da Ladybug, né? E ela acaba sendo derrotada pelos seus próprios poderes. Então tem esse decréscimo, mas vai ficar aqui em ótimo. A próxima é a Rainha Miraculous,
que tem um poder absurdo, né, de controlar quem foi picado pelas suas vespas ou abelhas, não sei ao certo o que são aquelas criaturas, mas é um ou outro. O design dela bonito, eu prefiro ela como Queen Bee, com certeza, do que como Rainha Miraculous, mas como vilã, acho que bem legal, bem interessante. O episódio é o episódio fatídico, né, o final, então tem um ganho de ok para mais. A personalidade da Chloe sempre né, como é cruel, eu esperava até um pouco mais dela nessa forma aí, mas tudo bem, não tem como tirá-la do ótimo. Eu esperava um pouquinho mais dela, mais dificuldade ali nos heróis, acho que ela poderia, devido ao seu poder, né, e o controle ali de outros heróis, poderia causar mais trabalho, mais dificuldade, até depois que ela perdeu o Akuma, né, ela poderia enfrentar ali a Ladybug, mas não, ela desistiu muito fácil. Então me decepcionou um pouco aquele episódio final, esperava um pouco mais da Chloe como vilã ali desse episódio, mas tudo bem, não tem como tirá-la do ótimo, pois o poder é absurdo, o episódio é interessante, o design ficou legal, e a personalidade da Chloe geralmente é cruel, então encaixa perfeitamente como uma vilã, né? Então não tem como eu tirá-la daqui, apesar de eu esperar um pouco mais, mas entre expectativa e realidade é outra coisa, né? Prefiro fazer uma análise mais justa. A próxima é a Regressa. A Regressa é aquela personagem que gosta do Mestre Fu, né? Eu também não me lembro o nome dela realmente. Mas é uma senhora que gosta. Ela acaba recebendo a mensagem errada ali da Marinette e se decepcionando, né? Achando que não vai mais encontrá-lo, que ele não quer encontrar com ela, coisa do tipo. O poder dela é legal de fazer tudo voltar, né? E a Marinette é muito esperta em utilizar esse golpe para vencê-la, né? Para derrotá-la. Não é um poder assim tão absurdo, claro, é chato você ficar voltando sempre, né? Então é complicado se você for acertado pelo poder dela, mas no final o poder dela acaba causando a derrota dela. Então é um poder ok, nada assim monstruoso. O design bem legal, bem interessante, com relógio e tudo mais, incrível, não tenho o que falar. A qualidade do episódio é legal, mas também é um episódio ok, nada absurdo, né? Nada maravilhoso. A Marinette enrolada lá com os papéis e tudo mais, o Mestre Fu doente. Então causa muito problema ali, no final tudo se resolve, ela tem o encontro dela com o Mestre Fu, se resolve aí também. Então é um episódio ok, a personalidade dela é legal, né? Ela fica ali um pouco com raiva, né? Quando tá akumatizada, por conta de querer encontrar o Mestre Fu, né? Então ela tem esse objetivo de ir atrás dele, de tentar encontrá-lo, e o Rockmore fica assíduo ali, né? Querendo encontrar o Guardião, então é legal, e ela como normal, né? Sem akumatizada, também é bem calma, bem tranquila, bem positiva. Então eu curto bastante, não tem como tirá-la também do ótimo. Também ficou lá em cima, com certeza. Vou colocar ela aqui. Não ligou muito para a ordem aqui, né? Isso aqui não tem uma ordem mais exata. O primeiro lá vai ter uma ordem, né? Eu gosto de botar lá no primeiro uma ordem mais exata do que eu mais gostei da temporada, né? Do akumatizado em questão que mais me agradou. Por enquanto é o Cat Blanc, mas tem um aqui embaixo que vai superá-lo, né? Que eu curti um pouco mais do que ele. Mas quando chegar nele a gente fala. Vamos para o próximo, que é o Silenciador, que é o Luca, né? O personagem que eu já falei que um dos que eu mais gosto dentro da história da série de Miraculous, né? Curto muito a personalidade dele. Ele rouba as vozes, né? Então isso causou um certo transtorno ali, pois a Ladybug não conseguia invocar o talismã. Foi problemático para ela. Ela teve que também utilizar de estratégia para ele falar a palavra talismã, né? Então foi interessante, né? Ela enganando ele. O design dele é simples, sei lá, parece um motoqueiro, né? Com esse capacete ali, nada assim absurdo, mas ok para bom, nada também muito ruim. A personalidade do Luca é incrível. Ele praticamente aqui falava com a mão, né, com a voz que ele roubou na ocasião, ou com as vozes que ele conseguia utilizar. Ele estava fazendo algo justo, né? Ele queria punir o cara que roubou a música do grupo dele, né? A música que eles compuseram. Então fazia um certo sentido, ele buscava justiça, só que para Ladybug era vingança e não justiça, né? Então ela não queria aceitar isso. Faz também sentido, mas eu concordo ali com a atitude dele, né? Pela raiva que ele sentiu na hora, por tudo que estava acontecendo, né? Roubar uma música, né? Plagiar, qualquer coisa relacionada a isso é muito triste, é feio, e eu entendi completamente a circunstância e a qualidade do episódio também. O Luca aparece, sempre aumenta um pouco a qualidade do episódio. Então tá de bom tamanho, também vai ficar em ótimo, não tem como fugir muito disso. Não vai ficar muito lá na frente, vou deixar ele por aqui, mas ótimo com certeza, além de ser o Luca, né, que é um dos meus personagens favoritos. Então não tem como fugir aqui dessa prateleira. O próximo, ou a próxima no caso aqui, é a Star Train, que é a mãe do Max. Não gostei muito, para falar a verdade. Vou colocar ela em ruim.
ela estava muito preocupada com uma prova que ela fez, esperando um e-mail. O e-mail demorou chegar e ela se estressou por conta disso e simplesmente cedeu a Rockmoff para ir para o espaço, né? Aí o trem é todo akumatizado junto dela e eles vão para o espaço. A qualidade do episódio é legal pela luta lá no espaço. O próprio Max utilizando o Miraculous do cavalo também para ajudar. O robô do Max também ajuda bastante nesse episódio. Então acho que a qualidade do episódio é ok, para boa. Não foi ruim, não. Eu gostei do episódio em questão, mas não gostei muito dela, né? Da personalidade dela, essa ansiedade, né, que ela ficou, né, para receber. No final, ela ganhou, né, o concurso lá, ela conseguiu passar na prova e era só ela esperar, né? A hora, tudo certinho, né? Ela já estava antes da hora de sair os resultados, querendo receber o e-mail, sem sentido nenhum. Claro, você fica ansioso realmente, né? Era algo importante para ela, mas mesmo assim achei muito exagerado, né, para ela, a ponto de ser akumatizada. Então, não curti muito a personalidade dela, o design dela, ok, não dá nem para ver muito ela, por ela ficar ali sentada ali como maquinista do trem, não tem muito o que falar do design dela, né, e o poder dela é controlar ali o trem, né, ela aumentava a temperatura, diminuía, fechava ali as portas, utilizava os robozinhos que tinha ali dentro do trem, mas nada assim tão absurdo, causou um certo transtorno por conta dessas mudanças de temperatura, né? Ela estava lá no espaço, então era complicado, causou um probleminha ou outro, mas nossos heróis conseguiram escapar, ainda mais com a utilização, né, do Miraculous do cavalo, que facilitou bastante. Então ela vai ficar aqui ruim, não gostei muito dela não. O próximo é o Tagueador do Tempo, e esse, que é o último no caso aqui, né, dos akumatizados, foi o que eu mais gostei de todos dessa temporada. Vai ficar aqui em número 1, pois eu curti bastante, é um poder muito absurdo, né, dele viajar no tempo ali, né, entre o espaço, o tempo e o espaço, com as marcações que ele coloca no chão, muito roubado, né, a Bunnix conseguia pará-lo, foi muito complicado derrotá-lo, foi numa estratégia da Ladybug, como sempre, quase, né, ela conseguiu bolar a estratégia para que ele fosse derrotado, né, mas eu curti a personalidade dele, né, bem zoeira da hora, para ele era quase como uma diversão, ele também no final enganou o Rockmoff, né, fingindo que estava a favor dele, mas na linha do tempo dele o Rockmoff era outra pessoa, não era o Gabriel Agreste, então foi uma surpresa também isso. Então foi muita coisa boa no episódio, eu curti bastante o episódio, curti bastante os poderes dele, o design dele também muito interessante, a personalidade dele também muito legal, né, ele é o Chris Master, no caso o Chris, né, não o Chris Master, ele é o Chris, que é o irmão do Nino, só que do futuro, então muito legal também, eu curti muito ele, com certeza para mim foi o melhor akumatizado desta temporada, sem sombra de dúvida. Claro, ele rivaliza ali com o Cat Blanc também, que é outro que tem também linha do tempo, essas coisas, mas eu gostei muito mais dele por ser algo mais inédito, né? Já que o Cat Blanc tem os poderes semelhantes a do Cat Noir, só que mais amplificados, né? Já ele não, ele conseguiu brincar bastante ali contra os nossos heróis, então foi bem legal e bem interessante de acompanhar. Agora os Sentimonstros, vamos lá. Começando com o Sentimonstro adormecido, né? Que ele vira, no caso, o Faminto, que eu já avaliei. Mas como Sentimonstro, eu vou colocar e não consigo avaliar. Não foi mostrado muito sobre ele, né? Ele causou uma certa destruição lá no templo onde o Mestre Fu criou. E somente isso, nem foi mostrado tanto como ele fez isso, né? É uma criatura tão pequena, mas ele conseguiu se alimentar, acho que de muitos Miraculous ali daquele templo lá, onde guardava os Miraculous, né? O Templo dos Guardiões. Causou um certo transtorno, mas não foi mostrado tanto assim ele como Sentimonstro, como akumatizado. Aí sim a gente conheceu um pouco mais sobre ele e já tá ali a categoria ótima, mas como Sentimonstro não vimos muito. Outro que não vimos muito foi o Sentimonstro Pirulito, também, pois no episódio em questão dele, ele apareceu e logo foi derrotado, não foi nem mostrado, né, como aconteceu. A Chloe estava ali querendo que a Ladybug entregasse o Miraculous da abelha para ela, mas acabou não acontecendo, pois ele foi derrotado facilmente, causou um certo transtorno ali minimamente na cidade, mas nem mostrou a luta, ficou focando mais na Chloe, então é outro que eu não consigo avaliar, assim como o Senti Robustus, né, que aparece no filme, no caso no especial, né, de Nova York. Ele também aparece na imagem da TV, causando uma certa destruição na cidade de Paris. Os nossos heróis nem estão lá, então não conseguem confrontá-lo. A Mayura depois traz ele de volta, então é outro Sentimonstro que a gente pouco viu, né? Apesar de causar uma certa destruição, não teve embate, não teve confronto, então não tem como avaliar se ele é forte, se ele não é, personalidade, essas coisas. Então vai ficar aqui também. Agora o Sentimonstro Borboleta, eu coloco ele também ótimo, eu gosto do design dele, o poder dele nada assim tão absurdo, né? Um poder mais de vento assim, mas interessante, legal, né? É o Sentimonstro como se fosse do próprio Rockmoff, né? Ele já tinha aparecido no final da segunda temporada.
e agora voltou a aparecer no final da terceira. Foi interessante, não tem como falar de personalidade, pois essas criaturas, né, dificilmente têm, já que agem de uma maneira mais natural com o que é, né? No caso aqui é um inseto, então ele age exclusivamente como um inseto realmente, né, obedecendo ali ao Rockmoth, mas de acordo com seus poderes interessantes, design também, e a qualidade do episódio que ele apareceu também ok, vai ficar em ótimo. A Reflect Doll vai ficar no bom, o poder dela é igual da Reflecta, né, só que é uma criatura gigante, né, uma boneca gigante, causou um certo transtorno lá, até com a Reflecta sendo derrotada, entre aspas, a robô continua causando um certo problema até ser derrubada lá, e depois foi tirada, né, a peninha ali do pavão dela. Então ela causou um certo problema, um certo transtorno, transformando as pessoas em Reflecta, utilizando os poderes oculares dela, mas o poder é o mesmo, só que através de um robô grande que causa destruição. Então vai ficar aqui em bom, não gosto tanto assim da Reflecta, dos poderes dela e tudo mais. Então como eu considero a Reflecta praticamente também no nível bom, ela vai ficar no mesmo nível da própria portadora, né, da própria Akumatizada em questão, que era sua dona, entre aspas. E a última que sobrou é a Saintbug, né? A Saintbug vai ficar ótimo. Acho que tá bom. Eu gosto do episódio que ela aparece. O poder dela é igual da Ladybug, né? Claro que o talismã dela sempre vem em coisa mais roubada, né? Como espada, armas de fogo, essas coisas. Ela quase que engana o Cat Noir, né? Fingindo gostar dele e tudo mais. Ele fica na dúvida até quando a original aparece. Ele não consegue decidir quem é quem, né? Então isso é bem legal. É uma pena do jeito que ela morre, né? A Ladybug consegue tirar o objeto da Mayura e entregar para ela viver, mas a Mayura retira o poder, então ela acaba morrendo, né? Sumindo. Então é bem triste também, mas ela não foi derrotada, né? A Mayura que desfez dela, então isso mostra um pouco também da sua capacidade, do seu poder, e eu curti, ainda mais que foi mostrado que um Sentimonstro pode ser uma criatura quase que viva, né? Por isso que tem muita gente que fala que o Hydra é um Sentimonstro, uma coisa que os autores podem talvez mostrar isso mais para frente. Algo que eu não gostaria muito, já expliquei isso. Acho que ele como humano encaixaria melhor para fazer todo o desenvolvimento dele com a Marinette e tudo mais. Mesmo o Sentimonstro podendo viver como qualquer um, né? Se for retirado ali a parte, né, do pavão, né, a pena do pavão, ele simplesmente desaparece igual ela desapareceu. Então eu acho isso bem triste, né? Se o Miraculous um dia talvez for destruído, não sei se ele some, o que acontece. Então, por esses riscos, essas coisas todas, eu prefiro que ele seja humano realmente, não um Sentimonstro. Mas cada um tem a sua opinião. Tem gente que gosta dele como Sentimonstro, prefere ele como Sentimonstro. Eu prefiro ele como humano, prefiro enxergá-lo como humano. Espero que os autores o mantenham como humano, como pelo menos eu percebo ele, mesmo que dê pistas que ele não seja, né? Então, isso aí é de cada um, mas eu não vou colocar ele aqui, pois ainda não foi confirmado. Mas vou ficando por aqui, espero que tenham curtido, tenham gostado da lista em geral. Lembro sempre vocês, claro, é minha opinião, então isso aqui pode divergir, vocês podem colocar aí nos comentários quais vocês mais gostaram, quais menos gostaram dessa terceira temporada e também do especial de Nova York. No caso, o Akumatizado em questão lá desse especial não coloquei aqui, eu falei mais dele no vídeo anterior, então por isso eu resolvi não trazê-lo aqui em questão nessa lista, mas ele ficaria talvez no bom ou ruim, não chegaria no ótimo não curti tanto ele como falei no vídeo anterior, e espero os comentários de vocês. Vou ficando por aqui, deixa o like caso tenha curtido, dislike caso não tenha, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram, no Discord e no meu canal secundário se quiserem. Muito obrigado e até a próxima!